Graça e a paz, nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, hoje eu dou continuidade às nossas orações. Entro no 16º dia de oração. Eu dei uma pausa esses 4 dias, né? No final de semana, segunda e terça. Terça-feira foi feriado. Amém? Vamos fazer uma oração. Obrigado, Senhor, Pai, por permitir, Deus estar aqui, passando um pouco de conhecimento, Pai, um pouco de entendimento do viver sobre a Tua palavra, Pai, sobre a Tua justiça, Senhor. De nos transformarmos realmente em instrumentos do Senhor, Pai, daquilo que o Senhor deseja de nós. Obrigado por tudo e agradeço, Pai. E te engrandeço em nome de Jesus. Amém. Amados, eu estava lendo o livro A Revolução dos de um Talento, né? Na última leitura eu li parte do capítulo 11 e hoje eu vou continuar a leitura do capítulo 11. O capítulo 11 ele fala sobre a competição, né? Que não há competição santa. Só relembrando, fala sobre irmãos que querem competir, e isso não cabe a nós, né? E sim nós utilizarmos nossos talentos e entendermos que somos uma soma, né? Todos nós fazemos parte de uma ramificação e cada um tem a sua importância e a sua necessidade para Deus. Amém? O tópico agora, na continuação da leitura, é o resultado da competição. Talvez você se pergunte, qual é o problema de permitir o espírito de competição dentro da igreja? Importante não são os resultados. Importante não são os resultados. Isso quem diz é o diabo. Para Deus, a maneira como alcançamos algo é tão importante quanto os resultados. Precisamos alcançar o alvo da maneira de Deus, e não da nossa maneira. Então, qual é o problema da competição? O primeiro problema é que ela faz surgir a inveja, porque o alvo é descobrir quem é o melhor. Toda competição gera inveja, pois a pessoa está sempre invejando o outro, que tem algo que ela não tem, que não consegue realizar algo que ela não consegue. A inveja produz todo tipo de pecado. O diabo estimula a inveja. O Espírito Santo estimula a admiração e o respeito. A admiração e a inveja estão muito perto uma da outra, mas estão separadas por um mundo de diferenças. Na admiração, ficamos motivados e contentes pelo sucesso do outro, mas na inveja, o sucesso do outro nos irrita, a ponto de que não conseguimos nem ouvir falar daquele assunto, pois não há admiração, é apenas inveja. No lugar da inveja, gere admiração em sua vida. Segundo consequência é que toda competição, a competição dita santa, produz sectarismo, ou seja, ela separa os irmãos ao invés de uni-los. Tiago diz que onde há inveja e sentimento faccioso, nesse lugar surgirá todo tipo de obra maligna. Olha o que Tiago diz no capítulo 3, versículo 16. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Em terceiro lugar, a competição produz o orgulho de se achar melhor. Sempre haverá um grupo que se acha melhor que os demais e evidencia que possui resultados superiores. Não se espera que os que vencem uma competição sejam humildes. Eles se vangloriam em suas próprias habilidades. No meio de uma competição, não se vê generosidade ou bondade, mas cada um busca intensamente seus próprios objetivos. O espírito de competição não produz os frutos do espírito. Em Gálatas, capítulo 5,
versículo 22. Na verdade, os frutos do Espírito são incomparáveis com a competição, pois toda competição produz provocação, difamações, suspeitas malignas dos irmãos, dolo, engano e contendas. No meio da competição, não dá para ser paciente ou longânimo com o irmão. Como não se vangloriar depois de ser considerado o melhor? Competidores não são bondosos e nem generosos com o adversário na competição. Já viu alguém servir o adversário ou o competidor? Competição não combina com o espírito de servo. Toda competição traz consigo a provocação. No futebol, no vôlei, no basquete, as torcidas se provocam, se atacam. Isso produz difamação. Tudo isso pode fazer parte da competição no mundo, mas não dá vida da igreja do Senhor. O melhor atleta até pode se valer do dolo para vencer. Isso faz dele até um bom competidor, mas não um bom atleta. Bons atletas lutam de acordo com as regras. No jogo, há todo tipo de artimanha. Um dia alguém me questionou se o milênio haverá Olimpíadas. Eu respondi que achava pouco provável, pois para que precisaríamos descobrir quem é o melhor? Isso tem a ver com o nosso ego, não com o Espírito de Cristo. As pessoas acham maravilhosos os Jogos Olímpicos e pensam ser isso a celebração de paz entre os povos, mas isso é mentira, pois todos ali estão pensando quem tem o melhor sistema e quem é o melhor. Já houve batalha entre nações por causa de uma partida de futebol. Não há celebração genuína. Não podemos trazer isso para dentro da igreja. Não vamos transformar nossas redes em times para competirem entre si para descobrir qual é a melhor. Os frutos da carne podem ser divididos em 3 grupos. Em Gálatas 15, 18 a 21, fala sobre isso, tá? Há o grupo dos desejos sexuais, que são prostituição, impureza e lascívia. Há um segundo grupo, o da glutonaria, desejos de comer e beber, que são bebedices e glutonaria. E há o grupo maior, os dos pecados de relacionamento, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. Esse grupo está ligado a relacionamentos. Observe que esses últimos estão intimamente associados a qualquer competição. Sem eles, uma competição fica sem graça, porque sem carne não há competição. O primeiro pecado aqui relacionado é a idolatria. Nós competimos para descobrir quem é o ídolo, quem é o melhor, o campeão, quem as crianças irão idolatrar a partir de agora. Não precisa ser muito observador para ver esse espírito de torneios de futebol, pois que precisamos definir quem são os melhores para idolatá-los, Mas isso é um futuro da carne que não deve existir na igreja. A feitiçaria também tem a ver com competição. O próprio conceito de torcida é um tipo de feitiçaria quando, por exemplo, eu admito que alguma atitude minha tem o poder de levar meu time a vencer a milhares de quilômetros de onde estou. Mas existe todo tipo de desejo ruim para o adversário. Até nos alegramos com a calamidade alheia. Isso é remotamente parecido com o reino de Deus. Isso é remotamente parecido com o reino de Deus? É uma pergunta, né? Claro que não. Toda inimizade está ligada à competição.
O meu competidor é meu adversário e até inimigo. Não teremos como desenvolver uma amizade genuína e nem ter uma comunhão verdadeira. Porfia é o mesmo que briga. Mesmo em competições nas quais não há contato físico, existem brigas, xingamentos e coisas parecidas. A competição evoca essas coisas do coração do homem caído. O que dizer do ciúme e da ira? Numa competição não há quem não fique irado. Chega-se a pensar que a ira é a base de uma boa competição. Se for muito pacífica, dirão que os competidores estão estragando o jogo. Em toda competição há muita discórdia. Para se descobrir quem é o melhor, é preciso discutir se foi ou não gol, se a bola entrou ou não, se foi um pênalti ou não. Como competir sem um forte espírito de antagonismo ou discordância? Mas como colocar tudo isso dentro do corpo de Cristo? São espíritos inconciliáveis. O último fruto da carne são as facções, mas as facções são os times. Nossas redes não podem se tornar grupos facciosos. Não podemos deixar de servir os irmãos porque não estão debaixo da liderança da nossa rede. Temos de servir todos os irmãos, independente da célula, discipulado ou rede a que pertencem. Esse é o Espírito de Cristo. Você consegue perceber que os frutos da carne estão ligados à competição? Por isso não podemos edificar igreja com esse espírito. A competição é maneira do mundo de construir relacionamentos, mas não é a maneira de Deus de edificar sua igreja. Esta não pode ser a maneira de agirmos na vida da igreja. Conta-se que nos Estados Unidos estava acontecendo uma corrida de crianças com necessidades especiais. Na verdade, eram adolescentes, mas que tinham um comportamento infantil. Foi dada então a largada e, quando estavam na corrida, um deles tropeçou e caiu. Outro que estava na frente voltou atrás para pegá-lo. E os demais que estavam na frente também voltaram para socorrê-lo. Pegaram sua mão e, enquanto as pessoas reprovavam a atitude daqueles competidores, eles o puxaram até a linha de chegada. Isso nos mostra que aqueles deficientes estão muito mais perto do céu do que nós. Para eles, a graça era chegar juntos. Não havia prazer em chegar se aquele colega não pudesse chegar com eles. Motivação encorajadora. Nossa motivação não pode ser a de querer ser o melhor entre os irmãos. Não existe problemas em elogiar e em receber elogios, mas quando consideramos um como o melhor de todos, estabelecemos um ranking. Há muitos irmãos que querem ter a melhor célula, ser o melhor líder, o melhor discipulador, o melhor pastor, ter a melhor rede. Quando desejam isso, é porque estão movidos pelo espírito de competição. Esse espírito pode até motivar por um momento, mas não resultará em uma edificação genuína. Porque esse não é o Espírito de Cristo. No Espírito de Cristo temos sempre a intenção de ceder e não de reter para nós mesmos. Você deve estar se perguntando: como podemos motivar os irmãos sem levá-los a competir um com os outros? O padrão de Deus para incentivar os santos não é a competição, mas a motivação encorajadora. O mundo se motiva com competição, mas na casa de Deus somos motivados pelo encorajamento. O padrão de Deus em Filipenses 2, versículos 3 ao 7, nesse texto temos a descrição do Espírito de Cristo, que é completamente o oposto ao espírito de competição. Não façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu,
senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Filipenses capítulo 2, versículos 3 ao 7. No Espírito de Cristo, nós consideramos o irmão melhor do que nós, mas na competição queremos sempre provar que somos os melhores. No Espírito de Cristo, queremos aprender com todos e não sobressair ao nosso irmão. Qual tem sido o Espírito em sua célula, rede ou discipulado? Através de encorajamento, somos motivados pelo testemunho dos irmãos. Paulo motiva elogiando e testemunhando, como vemos em 2 Coríntios 8 e 9. Há aqueles que não motivam, apenas pressionam. Em vez de encorajar, colocam um fardo nas costas dos irmãos. Isso não é motivar. Ganhar almas não pode ser um fardo. Multiplicar células não pode ser um fardo. Alvos de crescimento não existem para ser fardo. Devemos fazer isso com alegria. Paulo usou o exemplo dos irmãos da Acaia para encorajar os coríntios e contribuírem com generosidade. Não fez comparações, mas os motivou para fazer como os irmãos das igrejas da Macedônia. O padrão é caminharmos juntos. Eu amo meus filhos pelo que eles são, e não pelos que produzem. Antes que Jesus tivesse realizado qualquer coisa, o Pai lhe disse: Este é meu filho amado, em que me comprazo. Somente por sermos filhos de Deus, já somos o prazer dele, somos amados pelo Senhor. Muitos crentes possuem o complexo de Lia. Ela pensava que, se tivesse um filho, teria o favor do marido. Muitos irmãos imaginam que só serão amados por Deus se gerarem mais filhos, ganharem mais almas. O Senhor deseja que sejamos como Raquel, que sabia que era amada, mas queria ter filhos porque era o encargo do seu coração e sabia que esse era o propósito do Senhor. Lia queria ter filhos para ser amada pelo seu esposo. Deus quer que tenhamos frutos, mas não precisamos conquistar o amor dele, porque este já foi derramado em nossos corações. O que o motiva? Se você fosse descrever em uma única frase o propósito principal e mais sublime de sua vida, que frase seria? A coisa mais sublime que existe é viver para fazer a vontade de Deus. Lembre-se de que nós não temos sonhos, nossos sonhos são os de Deus. O que mais agrada a Deus? A prioridade do coração de Deus não é o que você faz, mas quem você é. Em Romanos 8, versículos 28 e 29. O propósito não é apenas gerar filhos, mas trabalhar para que todos os filhos sejam colocados na forma que é Jesus. Deus deseja muitos filhos semelhantes a Jesus. O segredo da multiplicação e da intimidade. O segredo da multiplicação é a intimidade. Para que Adão cumprisse o propósito de Deus, ele precisava comer da árvore da vida e ter comunhão com Deus na viração do dia. Se conhecemos a graça e vivemos nela, produziremos muitos frutos. O diabo sempre procura trazer acusações, levando-nos a fazer muitas coisas e desviando-nos de nossa relação com Deus. Ser servo de Deus não é trabalhar para Deus, mas ter Deus sendo trabalhado em nós. Alguns se motivam pela competição,
comparando-se com outros e exaltando a si mesmos, em detrimento dos outros. Não use seus liderados como trampolim para o seu sucesso, motivando-os pelo espírito de competição. Que sua motivação seja ver os seus filhos serem aprovados por Deus. Tenha intimidade com o Senhor e você gerará muitos frutos. Isso é o texto de 2 Coríntios 13, versículos 6 ao 10. Amém, amados? Aqui a gente conclui a leitura do 11º capítulo do livro. Agora falta apenas mais um capítulo, capítulo 12, que pelo que eu vejo aqui eu vou ter que ler também em dois dias, que ele é um pouco extenso. E agradeço a Deus por permitir eu estar aqui fazendo essa leitura, passando um pouco mais de entendimento e conhecimento para todos. Fiquem todos com Deus, até amanhã.